Vamos ler um pouco a palavra de Deus. Esses filhos vão estar mais ricos que a mãe. Mas nós vamos ao final levantar uma ajuda para fortalecer esse caixa que já está bom, né? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Glória a Jesus. A partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala, que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho que lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre essa penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor lhe estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Aleluia. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, esse texto, todo o capítulo 6 de Juízes, mostra que Deus não valoriza tanto os números. Deus valoriza a qualidade das pessoas. Ele procura extrair de nós o melhor que nós temos. Isso está comprovado, que para o Senhor agir, não depende de números, não depende da força do homem. Deus prova aqui que com muitos ou com poucos, Ele realiza o seu propósito, a sua vontade. Os irmãos conhecem essa passagem. Eu quero extrair daqui algumas lições
para aplicar aqui na nossa vida, no dia a dia. Todas as vezes que Israel saía fora do plano de Deus, e aqui Israel saiu, porque Israel adotou o culto a Baal, seguindo a idolatria reinante naquela região, desviou-se de Deus e abraçou outro tipo de culto. Deus se aborreceu com aquilo, e a palavra diz que Deus os entregou na mão dos midianitas. Claro que Deus não abandonou o seu povo, Deus não esqueceu das suas promessas, Deus não esqueceu da aliança que tinha com Israel, mas ele foi forçado a aplicar uma disciplina no seu povo. Então Deus os entregou na mão dos seus inimigos, dos seus adversários. Israel começou a sofrer uma escravidão muito forte. A palavra diz que eles não podiam plantar as suas lavouras num terreno fértil, como comumente faziam. Eles estavam então plantando nas montanhas pequenas lavouras, escondido dos seus adversários, em covas, em regiões que o inimigo não podia descobrir, porque eles pegavam tudo que Israel conquistava, invadia as lavouras de Israel, do povo de Deus, pilhava, levava toda a colheita. Israel estava numa extrema pobreza. Diz a palavra de Deus que aquele descendente de Abraão, naquele tempo, naquela época, naquele momento, vivia uma extrema humilhação. Esse microfone está falhando, não sei porquê, acho que estou segurando, vai controlando aí, né? Essa antena, corta aí, vamos seguir. Povo de Deus, irmão, tem que viver, é de força em força, é de glória em glória, é de conquista em conquista. É muita humilhação para o povo de Deus estar vivendo uma extrema pobreza, escravizado, humilhado, escondendo, fugindo. Nós temos que estar sempre de cabeça erguida e andando com passos largos, não humilhados. Mas o povo de Deus caiu naquela lá. Não por culpa de Deus, não por culpa do Senhor, mas por culpa do povo de Deus. Porque todas as coisas que nos acontecem de ruim, não é Deus não. A culpa é nossa mesmo. A Bíblia diz que se queixou e responde dos seus próprios pecados. O homem se queixa dos seus próprios erros. Lá em Provérbios diz, como o pássaro no seu voo, a andorinha no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. Então, toda desgraça, toda pobreza, todos os males que acomete o povo de Deus, é porque em algum momento esse povo falhou diante de Deus, errou diante do Senhor, e Deus os entregou para um castigo, e esse castigo para trazê-los ao arrependimento, à mudança de vida. Não é para destruir, porque a disciplina que vem para mim e para você, não é para destruir a gente, é a disciplina que cura, é a disciplina que restaura. Eu vejo muita gente errando, e todos nós erramos, né? Não há quem não peque, mas aí não trabalha de forma correta o caminho da restauração. Havia alguém falando aqui, dizendo, olha, a irmã pecou, fez uma coisa muito horrível, mas não precisa falar com o pastor não. Ora a Deus, faz 10 jejum e está tudo resolvido. Não está. Não está resolvido. A pessoa precisa confessar o seu erro, assumir a sua culpa, vir diante da igreja, não é diante do povo da assembleia aqui não, diante da igreja, diante do pastor da igreja, diante do ministério da igreja, e confessar o seu erro, porque pecado na vida do crente não sai pelo joelho não, sai pela boca. Eu vou ajoelhar, vou orar, e o pecado vai sair, não sai. Sai quando você confessa, joga para fora, assume o seu erro. A disciplina é para levar a gente a essa decisão de dizer, pequei, errei, estou errado. Quando o povo caía assim, Deus estendia a mão e restaurava a comunhão, a riqueza voltava, a prosperidade, a bênção na vida da nação. É assim hoje comigo e com você. Não é diferente. Deus não mudou a sua forma de agir. Ele age da mesma forma. São princípios que Deus estabeleceu lá no passado e que segue até o dia de hoje. E aqui cita um caso específico. Dentre tantas humilhações, cita um quadro aqui de um homem chamado Gideão, que estava
malhando trigo no lagar, num buraco onde comumente se pisa em uvas. Na colheita do trigo ele escondia dos midianitas. E diz para o salvar dos midianitas. Não é para salvar Gideão, para salvar a colheita, para salvar a produção, para que não fosse pilhada, roubada pelos adversários. Numa extrema humilhação. Agora, irmão, Deus não está alheio ao seu sofrimento, à sua dor, à sua humilhação, o seu problema não. Diz que o anjo do Senhor estava observando Gideão. Chegou e ficou olhando para ele. O anjo do Senhor está olhando para nós hoje. Deus está vendo a sua humilhação. E está fazendo mas que situação da minha serva. Que quadro vive, que momento vive o meu servo. Gideão, escondendo dos midianitas, num buraco desse, malhando o trigo do lagar. Mas o Senhor ficou observando aquilo. E daqui a pouco o Senhor se levanta e saudou a Gideão dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão humilhado, arrasado, escravizado, passando problemas, dificuldade na vida. Ele próprio talvez tivesse uma autoimagem, como de fato ele revelou mais na frente, a pior possível. Porque diante do sofrimento e luta, você acha que Deus não te ama mais, que você é o menor dos menores, que você é um zero à esquerda, que você é do tamanho de um gafanhoto. Esses complexos vão chegando na vida da pessoa. Porém, irmão, Deus vê em mim e em você algo que você não consegue enxergar. Você não vê valor em você, especialmente quando está passando uma prova. Mas o Senhor diz: varão valoroso, você tem valor. Acredite nisso, irmã e irmão. Hoje você está bem, amanhã não está. Mas no mal, lembra que o Senhor está dizendo: você tem valor. Deus vê qualidade em você. Deus vê virtude em você. Aliás, homens de Deus têm que estar em sintonia com Deus, para descobrir valor onde ninguém está vendo. Descobrir chamada de Deus onde ninguém vê. Descobrir vocacionados quando ninguém está vendo a vocação e o homem de Deus enxerga a vocação. Não tem ninguém aqui? Não, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Traga ele aqui, eu preciso dele. Ele tem qualidade. Ele possui alguma coisa que pode colocar nas minhas mãos. Às vezes ninguém está te vendo, mas Deus e homens de Deus estão enxergando em você, e você tem. Ele tem. Traga ele aqui. E constantemente está vindo alguém à presença de Jesus. Varão valoroso, não determine o conceito final a seu respeito. Deixa que Deus fale. Deixe Deus determinar quem é você e o que você representa para Ele. O diabo, o mundo, você próprio pode estar dizendo que você não tem valor, que não é nada. Mas eu quero dizer para você hoje isso aqui, ó. Deus está dizendo: varão valoroso, mulher de Deus. Mulher de Deus. E qual foi a força de Gideão? Quando Deus fala: vai nessa tua força, foi a força da ousadia, de até questionar Deus, né? O Senhor é contigo. Se o Senhor é conosco, por que estamos nessa situação deprimente aqui, de escravidão, de sofrimento, escondendo aqui dos inimigos? Onde estão as maravilhas que nossos pais nos contaram, que o Senhor operou no Egito? Onde estão? De quando em vez é bom perguntar: Senhor, cadê os milagres? Onde estão? A culpa não é de Deus, não. A culpa não é de Deus. O Deus dos milagres está no meio da igreja. O Deus dos milagres está na sua casa, na sua família. Os milagres não acontecem, não é por culpa dele, não, é por culpa da nação. Onde estão os milagres que nossos pais nos contaram? Se o Senhor é conosco, por que tamanha humilhação? Mas Gideão não tinha ouvido o profeta, versículos antes. Deus levanta um profeta e fala: vocês estão assim, nessa situação, porque vocês se afastaram de mim. Vocês desprezou a minha palavra, abraçou outro tipo de culto, copiou as nações vizinhas. É por culpa de vocês. O Senhor diz: vai nessa tua força, e eu serei contigo. Irmão, todo crente passa por prova, por luta, dificuldade, mas lá na frente a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus.
A igreja caminha 2000 anos na terra e já sofreu tantos reveses, mas no final da história, quem vai sorrir por último é a igreja. É o povo de Deus que vai entrar cantando o canto da vitória no céu. Somos nós, não é o mundo não. Jesus falou: o mundo vai sorrir, saltar, e vocês vão chorar, mas uma outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a alegria de vocês ninguém vai tirar. Essa é a realidade da sua vida. Agora, vocês sabem que Gideão venceu, que ele triunfou. Por que ele triunfou? Por duas situações, irmão, que eu li nesta noite. Com que armas eu irei? Sou tão pequeno, tão limitado, não temos um exército construído. Deus falou: porque eu serei contigo, você vai vencer todos os seus inimigos como um só homem, porque eu serei contigo. Irmão, não vá sozinho, não tente sozinho. Alguém canta um hino: eu tentei ir sozinho e quase me acabei. Porque eu serei contigo, você vai ter vitória, vai vencer os inimigos, vai acabar com a escravidão do povo de Deus, vai virar o cativeiro de Israel, vai mudar a história desse povo, porque eu serei. Esta é uma promessa, irmão. Vocês estão indo hoje, né? Amanhã, seguindo. Sabe por que vai ter vitória? Porque o Senhor, quando manda, Ele vai junto. Eu apareci para você liderar o povo, mas eu vou com você. E é por isso que você vai vencer. Eu sei que você não tem armas poderosas, você não tem estratégia, ainda não tem, vou te dar, não é? Você não tem exército numeroso e nem precisa disto. Vai arrumar 32 mil, mas eu vou liberar quase 100%. Não é isto? O segredo é esse, irmão. Se o Senhor estiver comigo, não importa, o mundo pode levantar contra mim. Davi falou: ainda que um exército me cercasse, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Tenha essa certeza que o Senhor está com você, acabou. Agora, se você não tem segurança que Jesus está com você, não vá. Não vá. Moisés falou: não vou. Se o Senhor não for, tem muito adversário aí, tem muita luta, problemas na frente, o Senhor tem que ir com a gente. Não abra mão de Jesus, irmão. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e tem um final muito bom, né? Quem anda com Deus, irmão, está com tudo. Quem anda sem Jesus está correndo sérios perigos na vida. Porque eu serei contigo. Você vai desbaratar milhares de soldados dos midianitas. Esse é o primeiro segredo. É a presença do Senhor com a gente. Salmo 124, Israel, já conhecendo essas verdades, para lá: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, que o diga Israel, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os malvados inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivo, mas o Senhor estava com a gente, o laço quebrou, nós escapamos. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória vem do Senhor, a presença dele com a igreja. O que seria dessa igreja? Não seria igreja, irmão, se não fosse o Senhor. Eu sempre me recordo que Jesus um dia chama o seu pessoal e fala: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você quer o fim da igreja? Quer o fim dos crentes? É mandar a ovelha para meio de lobo. Escapa nenhuma. A ovelha não consegue fazer frente aos lobos. Os lobos são mais sagazes, mais poderosos, mais fortes. A ovelha não tem defesa própria. Como é que Jesus fala? Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Mas você não completou a leitura, né? Daqui a pouco, mais na frente, Jesus fala: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, então o Senhor está mandando, o Senhor está indo junto, é o pastor, está com as ovelhas. Ovelhas sem pastor no meio de lobo não sobra. A igreja tem 2000 anos de caminhada, irmão. Lobos ferozes, cruéis, têm se levantado contra nós, na forma de toda perseguição física, mental, psicológica, ideológica, política, doutrinária. O mundo se levanta contra a igreja com fúria. Governos, sistemas, grandes empreendimentos mundiais se levantam contra a igreja, como a Rede Globo, quer destruir com a fé cristã. Ora, mas quem vai acabar é a Rede Globo. Quem vai acabar é a Rede Globo. Vão morrendo os seus proprietários e a coisa vai desandando, porque o Império Romano era mais poderoso que a Globo e acabou. Aleluia.
O comunismo era mais poderoso do que a Globo e acabou no mundo o comunismo, como aquele sistema forte que queria destruir o cristianismo. O fundador do cristianismo, do comunismo, disse certa feita: daqui a 70 anos e o cristianismo não existirá mais. Exatamente 70 anos depois, o comunismo desandou e o cristianismo está vivo. Aleluia! Por que isso? Porque o Senhor está com a gente, irmão. Eu estarei com vocês e vocês vão ganhar a vitória. Mais na frente a Bíblia diz lá que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É o segredo da vitória nossa, irmão. É que nós estamos revestidos com o poder de Deus. Jesus mandou pregar o Evangelho, mas falou: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos. Vestidos de. Revestidos, não é exatamente quando a gente fala, eu estou com a camisa e põe um paletó em cima. Revestido é vestir-se com alguma coisa. É vestir-se com a arma apropriada, uma roupa diferente, com as armaduras de Deus, revestidos do Espírito Santo. Isso mudou tudo a história, toda a história. A presença do Senhor e o revestimento do alto. É o que estamos precisando hoje, mais do que nunca clamar: Senhor, reveste a tua igreja de poder, de autoridade lá do céu. Aleluia. Sereis revestidos de poder, de virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Finalmente, Gideão enfrentou os adversários. Um homem humilhado, uma autoimagem péssima, mas daqui a pouco ele está sendo exaltado como chefe de Israel. Por quê? Porque Deus viu nele virtude, varão valoroso. A sua mulher falou para você hoje que você não vale nada. Deus está dizendo: você é varão valoroso. Seu marido falou: você não presta, mulher, você nunca foi de nada mesmo, nunca será nada. Seu pai falou, sua mãe falou. Anule isso agora, porque Deus está dizendo: varoa valorosa, varão valoroso. Deus está vendo virtude em você, que o mundo não vê, que ninguém vê, mas Deus está vendo. Eu falei ontem em Vila Nova, nós não estamos nem lixando para aquilo que o mundo impressiona sobre nós e fala sobre nós. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. O que Jesus está pensando a meu respeito? É isso que interessa. A igreja não está aqui para agradar a sociedade, irmão, para agradar o público. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, o governo, nem ninguém não. Estamos aqui para agradar o Senhor. A Cristo o Senhor servis. Se o meu Jesus está satisfeito, está tudo bem. Se Deus está gostando, está bom. Se tem alguém contrariado comigo aí, pode ficar, não é? Se esse sistema mundano, corrupto aí, essas ideologias, qualquer coisa, está levantando contra a igreja, não tem problema não. Quero saber o que Jesus acha. E eu falava lá na carta que Jesus mandou para a igreja em Éfeso, né? Vocês, tenho a favor de vocês, e vocês não toleram, eu também não tolero. Jesus falou: eu tenho a favor de vocês, que vocês não toleram os nicolaítas e lá, e as quais eu também não tolero. Ó, irmão, então se eu não estou tolerando coisas que Jesus não tolera, tá bom, não é? E se eu estou fazendo coisas que Jesus gosta, então está tudo bem. É isso que eu preciso fazer, porque eu não abro mão da presença dele na minha vida. Presença do Senhor. Isso não importa não, não é? Tem alguém falando mal, tem alguém levantando, e cuidado, e profecia, não sei o que, irmão, descansa. Ai, dormir, como diz o Adilson, né? O Senhor cuida da igreja, Ele cuida de você. Tem gente que mexe um pavor terrível, né? Uns vídeos danados na internet aí, que a igreja vai acabar, que o mundo, não sei o que, vai nada. O Senhor está com a gente, irmão. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Não fica ouvindo essas conversas não, umas vozes assim chorosas, e Deus me mostrou, e mostrou. Mas mostrou, vamos orar, e Deus revoga isso, né? Se você aceitar, vai acontecer mesmo. Mas Senhor, né,
Eu não aceito isso não, né? Sou teu servo, tua serva. Levanta contra esse negócio, Deus vai mudar. O senhor falou, vai lá e fala para o homem morrer lá que ele vai morrer. Vai nada. O cara virou para o canto, Jesus, você não fez comigo não, hein? Sou crente, o senhor sabe que eu oro e tudo isso aqui. Não, aí Deus não fala, profeta vai lá e fala que não vai morrer mais não. Pronto, né? Vai acontecer um acidente, ouviu o avião caindo, irmão. Se não orar, cai mesmo, né? Mas vamos orar, Senhor, tu não vai deixar os cair. E não caiu, irmão, né? Fique em pé comigo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, né? No princípio tem provas amargas, e tem gente que não gosta, mas depois tem um sabor de mel mesmo, né? Tem gente que critica a Damares, esse negócio aí, essa teologia, mas é bom cantar isso, né? É bom cantar. Aleluia. Levante sua mão e adore a Deus. Pai, te celebramos. Ó Deus, não nos deixes, não nos desampares, ainda que tenhamos errado, Senhor, mas que a Tua presença não nos abandone. Ó, nos revista nesta noite com o Teu Espírito, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, meu Deus, com a Tua verdade. Ó Senhor, e nos conduza em vitória. Aleluia, aleluia. Ainda em pé, irmãos, nesse espírito que estamos de fé, de clamor ao Senhor que dá vitória para nós. Pastor Adilson, pastor Isaías, pastor Evaldo está representando. Chegue mais à frente para ajoelhar aqui. Todos os ralizeiros aí, né? Todos os irmãos que vão seguir viagem. Nós vamos agora fazer um clamor por vocês, abençoando, que Deus vai junto, o Senhor vai junto. Deus não vai deixar ninguém sozinho, né? Então, de cidade onde entrar, patrimônio, pelas estradas aí, o Senhor vai acompanhar os irmãos. Vai fazer uma grande obra, né? Aleluia. Os discípulos foram enviados e voltaram alegres, sorrindo, felizes da vida. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Demônios vão se sujeitar a esse povo de Deus.